Glória a Deus. Aquele que busca, encontra, né, irmãos? Aquele que pede, recebe. Então, se nós buscarmos, nós encontraremos. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Ruth, depois do livro de Juízes. De vez em quando Deus tem que me trazer aqui no livro de Ruth, porque tem muitas coisas aqui que Ele sempre fala conosco. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Pediu ao Davi que desligue aquele ventilador ali. Ruth capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? Aqui eu vejo assim coisa linda, né, irmãos, na vida de Ruth. Ela entendeu que não somente o amor era algo vital e importante para a sua vida no seu relacionamento com a sua sogra, mas ela entendeu que o Deus da sua sogra era vital também na sua vida. Ela não somente aceitou andar com Noemi, ela aceitou servir o Deus de Noemi, o Deus único, o Deus verdadeiro. A história, irmãos, de Ruth e Noemi é uma história de dor, de sofrimento, é uma história de morte, mas também é uma história de superação, é uma história de surpresas, surpresas boas da parte de Deus. Por isso que o tema que Deus colocou no meu coração é o seguinte: é possível se levantar e caminhar novamente. Amém? Fala aqui para quem está do teu lado assim: é possível se levantar e caminhar novamente. É possível se levantar, é possível caminhar, igreja, é possível se levantar, é possível caminhar, apesar das crises e das perdas que nós muitas vezes sofremos dentro da nossa família. Apesar das crises e das perdas que muitas vezes nós sofremos dentro da nossa família. A história de Ruth e Noemi é uma história de crise que foi vivida essencialmente, fundamentalmente dentro da família. A palavra de Deus nos diz que o marido, de Noemi, Elimeleque, e os filhos deles saíram de Judá, saíram de Belém, saíram da casa do pão, saíram de Judá, o lugar da adoração, do louvor, e foram para Moabe. A decisão de Elimeleque de conduzir a sua família para aquele local trouxe crise, e não somente trouxe crise, trouxe perda financeira, crise familiar e por fim, morte. Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes, muitas famílias enfrentam crises por causa de escolhas erradas, sim ou não? Uma escolha errada dentro de um lar, uma escolha errada feita por uma pessoa dentro da família, traz ou não traz tristeza, dor e sofrimento para toda a família? Sim ou não, irmãos? Vamos imaginar uma família onde um filho resolve se afundar nas drogas. Ele escolheu se viciar, ele escolheu ser um dependente químico. Essa escolha desse menino vai afetar só a vida dele?
Não vai, irmãos. Vai afetar a sua casa, a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos, a vida de toda a sua família e até dos seus vizinhos. Porque, irmãos, eu conheci muita gente e muitas famílias em que havia um dependente químico. A casa virou um inferno, porque ele começava a roubar para poder consumir o seu vício, para poder adquirir a sua droga. Ele começava a tirar de dentro de casa, ele começava a roubar coisas da mãe, do pai, e por aí vai. Eu lembro de um caso especial que o rapaz morreu, infelizmente morreu na droga, que quando ele ficava drogado, ele batia no padrasto com um pedaço de pau, e o padrasto fez um quartinho no fundo, onde ele tinha uma corrente, que ele fechava a porta e ele se escondia do rapaz lá, para ele não apanhar. Esse rapaz morava na Vila Carlota, quando eu morava na Vila Carlota. E, irmãos, uma escolha errada traz muito sofrimento. Eu fico imaginando o filho pródigo, irmãos. Filho pródigo, irmãos, tinha tudo para estar bem dentro de casa, tranquilinho, né? Ele tinha um pai amoroso, um pai rico, um pai bondoso, um pai que lhe dava tudo. Mas um belo dia, na cabeça dele, surgiu a ideia de que ele seria feliz sozinho, de que ele seria feliz pegando todo o dinheiro que era dele e vivendo lá fora, usando o dinheiro como ele bem queria usar lá fora. E a Bíblia diz que ele fez isso, e ele gastou seu dinheiro com prostitutas, ele gastou seu dinheiro com os amigos, em bebedeira, em orgia, em tudo aquilo que foi errado, até que o seu dinheiro acabou. E quando o dinheiro acaba, você sabia que os amigos também acabam? Tem uma frase que diz assim, que quando na prosperidade, seus amigos te conhecem, mas na adversidade, você conhece seus amigos. Quem que vai sobrar para ficar com você na luta? Esse verdadeiramente é amigo. Os outros eram amigos de interesse. Então, quando ele ficou sozinho, e ele foi comer comida de porco numa fazenda, ele se lembrou do seu pai. Agora imagina, irmãos, o sofrimento que esse jovem passou, por causa de uma escolha. Uma escolha o que, irmãos? Errada. Mas é só uma escolha, pastor. É só uma escolha. Irmãos, Eva escolheu comer do fruto. Foi só uma escolha, ela não precisou fazer duas. Mas é só uma escolha. Eu escolhi experimentar eu escolhi ter a experiência da homossexualidade, mas foi só uma vez. É só uma escolha. Irmãos, a gente não sabe o poder que está por trás de uma escolha. Uma escolha às vezes amarra a vida de uma pessoa. Uma escolha às vezes aprisiona a vida de uma pessoa. Elimeleque escolheu levar a sua família para Moabe. E essa escolha, irmãos, trouxe muitos problemas. Trouxe crise, trouxe perda, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe a morte de Elimeleque e a morte dos seus filhos. Irmãos, só sobrou vivo nessa família, só sobraram vivos as mulheres. Só as mulheres ficaram vivas. Uma escolha que trouxe sofrimento. Mas apesar de todo esse cenário de dor, de sofrimento, de perda, de morte, Ruth e Noemi se levantaram e caminharam. Ruth e Noemi se levantaram e caminharam. O que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai se levantar e vai caminhar. Porque talvez você esteja vivendo situações de escolhas erradas dentro da sua casa, feita por pessoas que moram com você, que tem tirado a sua paz, o seu sossego, a sua alegria. Mas nessa noite Deus manda te dizer que você vai se levantar e vai caminhar, apesar das escolhas erradas,
apesar das crises dentro de casa, apesar dos problemas na família, você vai caminhar, vai se levantar, porque há um Deus por trás da sua vida. Porque o Senhor, Ele levantou aquelas mulheres no momento em que os apoios humanos foram tirados delas. A partir do momento em que elas ficaram sem o apoio dos maridos, elas não ficaram sem o apoio do Senhor. O Senhor entrou em cena e Ele começou a levantar aquelas mulheres. Eu quero dizer para você nessa noite: é possível caminhar, é possível se levantar, apesar dos erros que muitas vezes nós vemos dentro da nossa família, porque a nossa família é formada de pessoas que erram. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão assim: dentro da sua família tem gente que erra. E tem mesmo, irmãos. Tem gente que erra, tem gente que escolhe o que não deveria escolher, tem gente que caminha na direção que não deveria caminhar, mas Deus é poderoso para levantar aqueles que estão comprometidos com Ele. Você não precisa cair como aqueles que estão caindo, você não precisa continuar errando como aqueles que estão errando. Você pode se levantar, você pode se levantar, e você pode caminhar, e você pode prosseguir, apesar dos erros, das falhas, das escolhas erradas que muitas vezes acontecem dentro do seu lar. E aqueles que têm o propósito, que Deus tem o propósito de manter em pé, o Senhor vai manter, o Senhor vai manter, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com provisão. Então nessa noite creia que é possível se levantar sim, porque o diabo ele tem tentado trazer tristeza sobre a tua vida. Eu falo isso porque o Espírito Santo testifica no meu coração que tem gente que entrou triste nessa noite, nesse santuário, porque tem olhado muito para os problemas, tem olhado muito para as dificuldades, mas essa noite o Senhor está dizendo: eu te levanto, minha serva, eu te levanto, meu servo, eu te ponho de pé, eu te sustentarei, eu te colocarei em pé, te farei caminhar, te farei andar, e caminharás na minha presença, e tu serás uma bênção. Irmãos, se o diabo tem circunstâncias ruins e negativas, que muitas vezes ele usa para nos entristecer, nos derrubar, Deus tem vitória, Deus tem bênção, Deus tem restituição para nos entregar. É possível se levantar e caminhar, apesar das situações tristes que muitas vezes vivenciamos dentro da nossa casa. E eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, o Senhor vai tirar essas situações dentro da sua casa, o Senhor vai remover essas situações dentro da sua casa, o Senhor vai fazer algo lindo dentro da sua casa, o Senhor vai visitar a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. É possível se levantar, é possível caminhar, quando eu entendo o valor das aflições e das dificuldades, do processo de crescimento que Deus tem na minha vida. O que eu quero dizer para você? Pastor, o senhor está dizendo que a aflição é bom? Que dificuldade é bom? Sim. Às vezes passar pela dificuldade, às vezes passar, irmãos, pela aflição é bom. Nós não podemos viver só de bonança nessa terra, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós vivermos só de bonança, a gente se acomoda nas facilidades do mundo, a gente se acomoda, a gente acaba, irmãos, se acomodando no erro, a gente acaba se acomodando nas vaidades da vida, a gente acaba, irmãos, perdendo o nosso vigor espiritual, a gente acaba, irmãos, se acomodando e deixando de crescer em vários aspectos da nossa vida, porque a gente fala assim: eu não preciso estudar, não preciso me preparar. Aliás, afinal de contas, eu estou na bonança, o bolso está cheio, para que eu vou estudar? Para que eu vou me preparar? Para que eu vou fazer um outro curso? Estou na bonança. Então a gente começa a se acomodar, às vezes na nossa vida profissional, na nossa formação, a gente começa a se acomodar na nossa vida espiritual. Não precisa orar tanto não, para que orar tanto? Eu estou na bonança, eu estou bem,
estou na bonança. Para que ler tanto a Bíblia? Para que ir tanto à igreja? Afinal de contas, eu estou na bonança, eu estou bem. Se nós ficarmos só na bonança, a gente começa a se acomodar, a gente começa a achar que orar é desnecessário, ler a Bíblia é desnecessário, se preparar melhor na nossa vida, seja pessoal ou profissional, é desnecessário. Por quê? Porque a gente começa a colocar a nossa segurança no dinheiro, a gente começa a colocar a nossa segurança na prosperidade material. Prosperidade material é bom, mas é um problema quando nós começamos a achar que isso é tudo na nossa vida. Às vezes nós precisamos passar pela aflição para crescermos, para amadurecermos. É no tempo da aflição que você mais cresce, irmão. É no tempo da aflição que nós mais crescemos, porque na aflição é diferente. Na aflição a gente fala, não, eu tenho que orar, tenho que buscar, eu tenho que estar na presença de Deus, eu estou na aflição, eu estou na luta, eu preciso de força, eu preciso de ajuda. Aí você vai para os pés do Senhor. É na aflição que vem aquelas palavras da nossa vida que começam com refletir, rever, reinventar, refazer. A gente começa a trabalhar tudo isso dentro de nós. A gente começa a refletir sobre a nossa vida. A gente começa a ver sobre como a gente está caminhando na presença de Deus. A gente começa a fazer uma análise interior da nossa vida. Por quê? Porque a gente está na aflição. A gente está na aflição. Então, às vezes a aflição ela é importante para nos tirar da acomodação, para nos tirar, irmãos, da inércia, para nos levar a crescer em áreas da nossa vida que nós não cresceríamos se não passássemos pela aflição. Tem uma historinha interessante, que na Segunda Guerra Mundial, a pessoa que conta essa história, ela faz um paralelo entre os jovens da Segunda Guerra Mundial e os jovens de hoje. E ele comenta assim, que na Segunda Guerra Mundial os jovens de 18, 19 anos estavam aonde? Na guerra. Estavam na guerra, defendendo seu país, carregando no ombro o seu parceiro de luta, entrando nas trincheiras, defendendo ali, levando tiro, balaço, se cortando, enfim, eles estavam na guerra. E depois que acabou a guerra, já esses jovens que estavam com 18, 19, 20 anos agora, 20 anos, 21 anos, qual era agora a responsabilidade deles? Reconstruir tudo que a guerra, tudo aquilo que foi destruído na guerra, reconstruir casas, reconstruir famílias. Então esses jovens de 20, 21 anos, eles não tinham tempo a perder com coisas fúteis, com futilidades, com vaidades. Eles tinham uma missão, eles tinham que reconstruir aquilo que foi destruído. Então eles acordavam cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, e iam reconstruir suas vidas, reconstruir suas casas. Aqueles que eram casados, as esposas ficavam em casa, cuidando ali dos filhos, junto com outras mulheres, se ajudando, se apoiando. Enfim, jovens de 20, 21 anos, homens se tornavam homens maduros, preparados para enfrentar a vida, homens que sabiam o valor da responsabilidade, do compromisso. E as mulheres da mesma maneira. Aí se faz um paralelo com os dias de hoje. Em muitas casas se encontra lá um homem com 30 anos de idade, tomando todinho, sem pensar em sair de casa, sem pensar muitas vezes em trabalhar. Em algumas casas você chega, está lá o adolescente acordando meio-dia, 11 horas, e achando que está acordando cedo ainda, sem se preocupar com a vida, sem se preocupar com responsabilidade, com compromisso. Então, os tempos difíceis formam pessoas maduras, os tempos fáceis formam pessoas imaturas, pessoas acomodadas, pessoas que não crescem com facilidade, ou que deixam de crescer. Por quê? Porque estão vivendo o tempo da facilidade. Hoje, muitos jovens estão vivendo na facilidade, e por isso não estão crescendo, não estão amadurecendo.
Quem aqui passou por momentos difíceis na vida sabe como é importante você passar por essas situações, porque você cresce, você amadurece, você dá valor nas pequenas coisas. A pouca quantidade de dinheiro que você tem no bolso, mas que veio suado, você dá valor. Na hora de gastar, você pensa 2, 3 vezes. Sim ou não, irmãos? Agora, quando o trem vem fácil, vai fácil. Ruth e Noemi passaram pelo tempo da aflição, e quando Noemi volta para sua terra com Ruth, ela diz: a mão do Senhor pesou sobre a minha vida. No Velho Testamento, essa expressão, a mão do Senhor pesou, significava que a pessoa havia errado com Deus, a pessoa havia se desviado dos caminhos do Senhor, e o Senhor estava corrigindo a sua vida. Então Ruth e Noemi, quando voltam, Noemi volta com a consciência de que eles haviam errado para com o Senhor, e ela se arrepende do seu erro e volta. Então há um arrependimento no coração daquela mulher, por ter saído da presença de Deus, por ter saído da onde não deveria ter saído, porque a família dela toda saiu de Judá, que representa o lugar da adoração, o lugar do louvor, de Belém, que representa a casa do pão, e foram para Moabe. Sabe o que significa Moabe, irmãos? Lugar dos desejos e dos prazeres. Isso quer dizer que quando nós deixamos o lugar da adoração, damos as costas para a nossa vida espiritual, para o lugar da adoração, e nos entregamos à terra dos prazeres e dos desejos, nós começamos a fracassar na vida. Ruth e Noemi perderam seus maridos na terra dos prazeres e dos desejos. E hoje, irmãos, a gente tem que avaliar. Nós vivemos numa sociedade que dá muito valor a desejos e prazeres. Sim ou não, irmãos? Cabe uma reflexão para nós hoje. O quanto os desejos e os prazeres estão governando a nossa vida, mais do que a nossa fé, mais do que o nosso compromisso com Deus, mais do que o nosso compromisso com a palavra de Deus. O quanto desejos e prazeres estão governando a nossa vida, mais do que a nossa fé. E hoje o prazer está na palma da mão em forma de celular. Sim ou não, irmãos? Tem gente que deixa de conversar com outras pessoas para ficar aonde? Aonde, irmãos? O celular. Porque o celular se tornou prazer na vida de muitas pessoas. Porque ali é rede social, é videozinho toda hora, ali é joguinhos eletrônicos, sites dos mais cabeludos aos menos cabeludos. Irmãos, está tudo ali. Os desejos e os prazeres. A terra dos desejos e dos prazeres trouxe destruição na vida daquela família. Mas quando elas acordaram e deram as costas para os desejos e prazeres, e se voltaram para a sua fé, se voltaram para o lugar da adoração, Deus começou a fazer restauração naquelas vidas. Hoje é um tempo de nos voltarmos para Deus. Amém, igreja? Hoje é um tempo de nos voltarmos para Deus. É um tempo de rasgarmos não as nossas vestes, mas o nosso coração. É um tempo, irmãos, de darmos as costas aos prazeres da nossa carne, aos prazeres do mundo, e dizer: Senhor, eu estou voltando para os seus braços. Como o filho pródigo que se entregou ao mundo, mas que agora entendeu que não existe melhor lugar para estar do que com o Pai. Assim nós precisamos nos voltar para o Senhor. Se nós queremos nos levantar e caminhar, nós precisamos entender que muitas vezes as aflições vêm para que a gente se arrependa. Será que precisa haver arrependimento na nossa vida, irmãos? Será que nós precisamos nos arrepender de atitudes, de escolhas, de procedimentos que nós temos muitas vezes escolhidos na nossa vida, mais do que o Senhor?
Será que na política do Brasil precisa haver arrependimento, irmãos? Sim ou não, irmãos? Será que na vida dos políticos tem que ter arrependimento? Será que, irmãos, dentro da igreja de Cristo tem que ter arrependimento? Às vezes as aflições vêm para nos ensinar que o caminho da cura, da restauração, é arrepender-se diante de Deus, é reconhecer erros, é reconhecer falhas, é confessá-los diante do Senhor e dizer: Senhor, eu errei, mas eu estou de volta. Eu errei, mas eu tive coragem de voltar. Foi isso que Noemi fez. Quando ela diz: a mão do Senhor pesou sobre mim, o Senhor transformou a minha vida em amargura, mas eu estou voltando, me arrependendo, porque eu quero ser restaurada. Eu quero dizer para você, querido, tem restauração de Deus para você aqui nessa noite. Amém? Tem restauração de Deus sobre a tua vida. Mas se é necessário se arrepender, arrependa-se. É possível se levantar e caminhar quando andamos pela fé e não pela lógica humana. Na vida cristã, irmãos, sempre nós viveremos um dilema: ou a gente anda pela lógica, ou a gente anda pela fé. É um dilema da nossa vida de todos os dias. E agora? Está todo mundo se infectando aí de Covid, de H3N2, N1, a Covid, Omicron, Decepticon, Emmanuel Macron, tudo que é Cron, né? Temos a Covid de todos os tipos. E agora? O que eu faço? Pela lógica, vou me esconder, mas eu tenho que crer que eu preciso sair, e eu tenho que crer que Deus vai me guardar, eu tenho que crer que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu tenho que crer. Pela lógica, irmãos, Ruth, ela andaria com Noemi, ou ela deixaria Noemi, se ela fosse agir pela lógica? O que o irmão Jorge acha? Daria não, né, Jorge? Uma moça jovem, Noemi não tinha mais filho. Para que eu vou andar com essa idosa? Para que eu vou andar com essa mulher? Ela não tem nada para me oferecer, não tem nenhum filho, mas pela lógica, voltar para minha família, voltar para minha casa. Mas aquela mulher contrariou a lógica. Ela disse: eu vou andar com essa mulher, apesar dela não ter nada para me oferecer, é uma idosa, mas eu vou ficar com ela e vou servir o Deus dela. Naquele momento ela teve uma atitude de fé, ela teve uma atitude de amor, e ao mesmo tempo ela teve uma atitude de fé. Ela acreditou que algo poderia acontecer lá na frente, mas que ela não entendia o que poderia acontecer. Ela agiu pela fé. Muitas vezes parece que agir pela lógica é a atitude mais inteligente, mais correta, mais sábia, mas nem sempre é o que Deus espera de nós, quando nós queremos viver os planos de Deus na nossa vida pela fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38 e 39. Você não foi chamado para viver pela lógica, irmão, você foi chamado para viver pela fé. E viver pela fé muitas vezes é contrariar a lógica das coisas. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro estava no barco, a lógica era: vou ficar no barco, esperar Jesus chegar até aqui. Só que ele diz: Jesus, eu quero andar sobre as águas. Naquele momento ele abandonou a lógica, e ele deu um pulo pela fé. E o que aconteceu? Ele começou a andar sobre as águas. Naquele momento, irmãos, não teve lógica, teve fé. Teve fé. E pela fé ele experimentou coisas que os discípulos que ficaram no barco não experimentaram. Melhor do que você testemunhar da manifestação do poder de Deus na vida dos outros, é você testemunhar da manifestação do poder de Deus na sua própria vida.
Amém, irmãos? Melhor do que você falar do que Deus fez na vida do outro, do fulano, do ciclano, é você ter a alegria de dizer: Deus fez na minha vida. Deus fez na minha vida. Eu vivi essa realidade. Porque, irmãos, vamos imaginar os discípulos do barco testemunhando na igreja: gente, nós vimos um homem andar sobre as águas com Jesus. Foi maravilhoso ele andando sobre as águas. Nós vimos a manifestação do poder de Deus. E aí cada um começou a falar a mesma coisa. De repente chega Pedro. Pedro chega e fala: eu não vi, eu andei sobre as águas. O que é mais profundo, irmãos? Qual foi a experiência mais profunda? A dos discípulos que viram ou do Pedro que andou? O que você quer para você na sua vida? Você quer viver falando do milagre que Deus faz na vida dos outros? Ou você quer falar do milagre que Deus faz na sua vida? O que você quer viver? Qual é a experiência que você quer para você? Se você quer viver essa experiência, então tenha coragem de andar pela fé. Tenha coragem de ser da fé, de dizer: não, pela fé eu vou viver essa realidade. Eu vou viver esse milagre. Eu vou viver esse sobrenatural de Deus na minha vida. Irmãos, eu fico imaginando a multiplicação dos pães e dos peixes. Pela lógica, tinha mais de 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Pela lógica, o que Jesus tinha que fazer, irmãos? Despedir o povo, sim ou não? Gente, é o seguinte: 5 pães, 2 peixinhos, eles são 15 mil, não tem como. Mas naquele dia teve pão e peixe para todo mundo. Sabe por quê? Porque a lógica ficou de lado, e quem entrou em cena foi a fé. A fé. E pela fé teve multiplicação de pães e de peixes. Eu quero dizer para você nessa noite, querido: pela fé Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que crer. Você tem que crer, você tem que acreditar que o sobrenatural de Deus é sobre a tua vida, que o sobrenatural de Deus é para você, que o milagre de Deus acontece. Você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que romper com as questões da lógica. Mas em último lugar, é possível se levantar e caminhar quando o amor não permite que as pessoas abandonem umas às outras no meio do caminho. Ruth não abandonou Noemi, apesar de Noemi ter dado motivos. Noemi falou: vai embora, caça teu rumo, faz que nem a outra, vai para a sua família. Só que Ruth falou: não, eu não vou te deixar. Aonde você estiver eu estarei, onde você pousar ali pousarei eu vou ficar contigo. Irmãos, nós precisamos preservar nossos relacionamentos, mesmo quando as pessoas nos dão motivos para nós as abandoná-las. Às vezes as pessoas vão te dar motivo para você desistir delas, e você não vai desistir. Amém? Não vai desistir, mesmo quando as pessoas te derem motivo, porque, irmãos, relacionamento é primordial para o Senhor. E as pessoas muitas vezes nos dão motivos para desistir delas porque elas são falhas, elas são imperfeitas, elas são vulneráveis aos problemas que elas estão vivendo, porque na realidade elas não querem que nós as deixemos, mas às vezes porque elas estão vulneráveis, machucadas, feridas, sem entendimento, elas agem da maneira que dá a nós a entender isso. Com certeza Noemi não queria ser abandonada, e Ruth permaneceu firme ao lado dela. Nós precisamos lutar pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, e às vezes nós temos que entender que as pessoas que Deus colocou na nossa vida para a gente conviver, seja na relação de igreja, seja na relação de casamento, de mãe de filho, de pai de filho, às vezes as pessoas que Deus colocou na nossa vida, elas são um pacote de problema. E mesmo assim a gente tem que dizer: apesar de você ser um pacote de problema, eu amo a tua vida e vou ficar com você. Amém, igreja? E às vezes o pacote de problema
é você. Às vezes o pacote de problema sou eu. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que é o outro, mas às vezes é a gente. Porque é fácil a gente ver as manias do outro, os erros do outro, as imperfeições do outro. Mas e nós? Nós temos manias, nós temos imperfeições, nós temos costumes errados, e muitas vezes a gente não vê, a gente não quer ver, né? O amor ajudou aquelas pessoas a caminharem. Aonde tem amor, as pessoas caminham se apoiando umas nas outras. Se nessa igreja tiver amor, as pessoas vão passar por lutas, vão passar por problemas, mas vão encontrar ombros aonde poderão se apoiar para caminhar. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Todos nós aqui somos Rutes e Noemis. Todos nós aqui, muitas vezes assumimos o papel do mais imaturo ou do mais maduro. Todos nós, muitas vezes aqui, podemos ser Noemi, que é uma mulher que às vezes está triste, desanimada, mas que precisa de alguém animado para ajudar ela a caminhar. E muitas vezes nós somos como Ruth, precisamos estar animados ao lado de pessoas desanimadas. Às vezes tem alguém desanimado do teu lado, mas você tem que animar aquela pessoa e dizer: você está desanimado hoje, mas amanhã você não vai estar. Amém? Você está desanimado hoje, mas você vai sair desse desânimo. Nós vamos caminhar juntos na direção que o Senhor está apontando. Então nessa noite eu quero dizer para você: é possível se levantar, é possível caminhar, é possível seguir em frente, é possível ter uma reviravolta abençoada na vida, se nós não desistirmos de buscar a Deus. Se tivermos fé para buscar a presença do nosso Deus, tudo pode acontecer de bom para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero que você venha aqui, eu vou ungir a sua mão